Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Eduardo Pchichensky e nós vamos conversar um pouco agora sobre faringe. Veja, a palavra faringe, ela vem do grego e significa garganta, né? Gorja, vem da palavra gorge e significa garganta. E daí que vem, deriva a palavra gorjeta. Gorjeta data da Europa antiga, em que quando alguém via abre aspas, está descrito dessa forma, um trabalhador braçal, ele dava um dinheirinho, ou seja, uma gorjeta, para que a pessoa fosse molhar a garganta. Pois bem, a nossa faringe é esse tubo, esse conduto músculo membranoso, fibromuscular, de aproximadamente 15 centímetros, comum ao trato aéreo e digestório. Ele segue as fossas nasais e a cavidade oral, que se estende desde a base do crânio até próximo da vértebra C6, ou seja, a vértebra cervical, a sexta vértebra cervical, na altura da margem inferior da cartilagem cricoide. Esse nosso tubo músculo membranoso, chamado faringe, ele é dividido em três partes, três porções. A porção superior, nasal, então nasofaringe, rinofaringe, epifaringe ou cavum, que se comunica diretamente com a fossa nasal. Então a comunicação entre fossa nasal e nasofaringe dá-se o nome de coanas. Então nós temos a coana direita, coana esquerda separada por o septo nasal. Superiormente, a nossa nasofaringe, ela é delimitada pelo osso esfenoide aqui e o osso occipital aqui, a sua porção basilar. Na parede lateral nós temos o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Anteriormente nós temos as coanas. E posteriormente nós temos a vértebra. Se vocês olharem bem, a parede posterior de toda a faringe, ela está muito próxima da vértebra. Na realidade você tem a parede posterior, um espaço virtual chamado espaço retofaríngeo, e logo a seguir você tem a fáscia pré-vertebral. A porção média da nossa faringe, porção oral ou orofaringe, ela comunica-se com a boca, através do istmo das fauces. Veja, o nariz se comunica com a nasofaringe pelas coanas. A boca se comunica com a orofaringe através dos istmo das fauces. Esse espaço delimitado por esses pilares palatoglosso, palatofaríngeo, esses pilares são préguas músculo-mucosas. Aqui nós temos a úvula. Pois bem, a nossa orofaringe superiormente termina junto da nasofaringe. O limite entre as duas é o palato mole. O limite inferior da orofaringe é a base da língua, a margem superior da cartilagem epiglote. E os limites laterais são os pilares palatoglosso, palatofaríngeo, que compõem a parede lateral do nosso istmo das fauces. E inferiormente, a nossa faringe tem um andar inferior, andar laríngeo, também chamado de hipofaringe ou laringofaringe, porque ele se comunica com a laringe, e na realidade a faringe ela termina comunicando-se com a laringe e ela termina no esôfago. Né? A porção mais estreita da faringe é a comunicação dela com o esôfago. A porção mais larga desse canal é aqui na altura do osso ióide, bem nessa região. Mas a porção mais estreita é quando ela se comunica, quando ela termina no esôfago, a região de transição entre faringe e esôfago. A nossa hipofaringe, laringofaringe, então ela se comunica com a laringe. Superiormente, o limite superior da hipofaringe corresponde ao limite inferior da orofaringe, a margem superior da nossa cartilagem epiglote.
nós temos aqui anteriormente o ádito da laringe, ou seja, as fossas nasais se comunicam com a nasofaringe através das coanas, né? A boca se comunica com a orofaringe através dos istmos das fauces, e a hipofaringe se comunica com a laringe através do ádito da laringe. Certo? Inferiormente, o limite inferior da faringe corresponde à margem inferior, à região da margem inferior da cartilagem cricoide. Essa região aqui, na altura da sexta vértebra cervical. A mucosa da faringe é uma mucosa, aqui na região da nasofaringe, é uma mucosa respiratória, um epitélio cilíndrico ciliado vibrátil. Mas na região que passa os alimentos, é um epitélio pavimentoso estratificado. Em relação à musculatura, agora sim, nós temos 6 pares de músculos. 3 pares são os chamados músculos transversais e 3 pares são os músculos longitudinais. Os nossos músculos transversais são os constritores. Constritor superior, constritor médio e constritor inferior. Todos eles têm origem aqui, ó, nesse ligamento de tecido conjuntivo chamado RAF da faringe, RAF faríngea. Ó, tá vendo? Eles, na realidade, aqui nós temos o constritor inferior, o constritor médio e o constritor superior. Eles transpassam, né? Eles fazem, as fibras de um lado passam no outro e se prendem nesse cordão conjuntivo, nesse ligamento cilíndrico de tecido conjuntivo chamado RAF faríngea. E eles acabam indo se inserir em ossos e cartilagens. Então, o constritor superior da faringe, ele se insere nesse ligamento ou RAF pterigomandibular, que vai desde a espinha do osso esfenoide, aqui na região do âmbulo pterigoídeo, até a lâmina posterior do trígono reto molar. Esse ligamento tem uma função importantíssima para a odontologia. É um marco anatômico para fazer a anestesia alveolar inferior, que é uma anestesia que vai levar a anestesia de toda uma hemiarcada inferior. Quando você pede para o paciente abrir bem a boca e você consegue ver muito bem esse ligamento, o RAF pterigomandibular. O constritor médio ele se insere no ligamento estilomandibular e na margem superior do corno maior do ossifioide. Então, o ligamento estilomandibular, não, estiloióideo, ligamento estiloióideo, e na margem superior do corno maior do ossifioide. E o constritor inferior, ele se insere nas cartilagens tireoidea e cricóidea da laringe. Todos esses músculos são inervados pelo vago. Todos eles têm inervação motora pelo vago. E a função desses músculos está no nome. Vejam, esses músculos eles se fixam anteriormente em estruturas ósseas ou cartilaginosas, né? E vão para a região posterior ao encontro na linha mediana da RAF faríngea. Certo? Esses músculos eles têm são 3 pares de músculos em forma de U. Um U transversal, porque eles são músculos transversais. E esses músculos que formam uma camada muscular externa, circular, eles acabam levando a uma contração da faringe. Na realidade, uma contração involuntária, sequencial, que empurra, propele o alimento para o esôfago. Certo? Os nossos músculos longitudinais também são 3 pares de músculos. São o músculo estilofaríngeo, que é esse músculo aqui, ó, que se origina no processo estiloide,
todos eles vão se inserir na parede da faringe. O músculo estilofaríngeo se insere no processo estiloide. O palato faríngeo, que é esse músculo que se origina da aponeurose palatina, ou palato faríngeo, é um pilar importante da loja amidaliana, pilar posterior, palato faríngeo, e parece é um músculo bem pequenininho, que parece que ele se origina do palato faríngeo aqui, que se desgarra uma fibra que vai para a tuba auditiva. Salpingo faríngeo. Salpingo significa tuba auditiva, né? É um músculo que tem uma função muito pequena, questionável, né? Então, todos esses músculos, processo estiloide e estilofaríngeo, a aponeurose palatina, palato faríngeo, e na região da tuba auditiva, o salpingo faríngeo, todos vão se inserir na parede da faringe. Esses músculos, eles formam a camada interna. Enquanto nós tínhamos nos transversais uma camada externa, eles formam uma camada interna. Todos esses músculos, eles são inervados pelo 10, exceto o estilo faríngeo. Exceto o estilo faríngeo. Veja, todos os músculos até agora são inervados pelo 10, exceto o estilo faríngeo. Quando nós lembramos lá da tuba auditiva, eu falei do tensor, aqui ó, o tensor do véu palatino, tá vendo? E o levantador do véu palatino. O levantador do véu palatino é inervado pelo 10 também. E o tensor é pelo trigêmeo, na realidade é o ramo mandibular. Então, macete, todo mundo é inervado pelo 10, o estilo faríngeo é único pelo 9, até aqui, né? E o tensor do véu palatino é inervado pelo 5. Então, só esses dois que você tem que decorar, o resto é tudo inervado pelo 10. Mas voltando aqui ao nosso estilo faríngeo, também o salpingo faríngeo e o palato faríngeo, esses três músculos, eles que formam essa camada interna, todos eles têm a mesma função. Eles elevam a faringe e a laringe durante a fonação e deglutição. Pois bem, deixa eu tomar minha água aqui, peraí. O anel linfático de Waldeyer, anel linfático da faringe, colar linfóide de Waldeyer, um outro nome, ele corresponde a um malte, Mucous Associated Lymphatic Tissue, que é o tecido linfóide associado à mucosa. O malte é a forma mais frequente de organização do tecido linfóide. Os maltes, eles estão posicionados onde os patógenos são mais propensos a entrar, nas mucosas do trato gastrointestinal, na mucosa do trato respiratório, na mucosa do trato geniturinário. Certo? Então, o anel linfático de Waldeyer, ele representa uma barreira imune, a primeira barreira imune, né, do trato aerodigestório. E o anel linfático de Waldeyer, ele é constituído por órgãos individualizados como as tonsilas e por folículos linfóides disseminado por toda a faringe, Esse tecido disseminado por toda a faringe, né, esse anel linfático de Waldeyer, ele é altamente desenvolvido na criança e ele vai gradativamente, ele vai regredindo com o tempo. Pois bem, as tonsilas palatinas, as tonsilas são aglomerados, acúmulos de tecido linfático nodular, entremeado por tecido linfático difuso, parcialmente encapsulado, somente a cápsula só existe na parede interna, em contato com o tecido conjuntivo. Eles estão colocados abaixo e em contato com o epitélio das porções iniciais, no caso do nosso anel linfático Waldeyer, onde tem as tonsilas, do trato gastrointestinal, cavidades oral e faringe. E a função de todo tecido linfático é proteger o organismo contra a entrada de antígenos, de substâncias estranhas, junto com o ar ou com os alimentos. As tonsilas são excelentes produtoras de imunoglobulinas. Aqui nós temos uma lâmina, a mucosa, tecido muscular, que mostra aglomerados de tecido linfóide, o malte.
A principal imunoglobulina secretada pelo malte é a imunoglobulina A, aquela imunoglobulina que tenta impedir, né, que a bactéria, que o micro-organismo, fique aderido à mucosa da célula hospedeira, né, que facilita com que esse micro-organismo, essa bactéria, enfim, se ligue ao muco. Essa é a função da imunoglobulina secretória. Vocês lembram disso? Imunoglobulina A, importantíssima nas mucosas. Aqui nós temos uma tonsila palatina, uma cripta amidaliana, né, uma amígdala, e aqui nós vemos um arranjo nodular, ou seja, é um nódulo linfático, um nódulo linfóide, também pode ser chamado de folículo linfático, folículo linfóide, e tem um macetinho que eu tenho sempre, isso lembra uma bolinha, você lembra uma bolinha, é linfócito B de bola. E nós temos entre essas bolinhas esse arranjo de tecido linfático difuso, que é o mais frequente na realidade, né? Onde predominam linfócitos T de tatu. Então, nos nódulos linfáticos, é uma bolinha, predominam linfócitos B de bola. No tecido linfático difuso, predominam linfócito T de tatu. As nossas tonsilas, né, que fazem parte do anel linfático de Waldeyer, são as tonsilas palatinas, as amígdalas, as tonsilas faríngeas, as adenoides ou adenoide, e aqui do lado nós temos as tonsilas tubárias, né, próximo da tuba auditiva, uma do ladinho da outra. E nós não podemos esquecer das tonsilas amígdalas linguais. Né? Toda a raiz da língua, aqui na região do dorso, ela é formada por tecido linfático organizado, que é a chamada tonsila lingual. Em relação à nossa tonsila faríngea adenoide, ela está completamente formada quando nós estamos lá na barriguinha da nossa mamãe, lá no 7º mês de gestação, elas estão completamente formadas. E elas crescem nos primeiros 6, 7, 8 anos. E depois ela evolui. A ponto de eu dizer para você que adulto, em situações normais, não tem mais adenoide. Ou tem resquícios de adenoide. Tá? Então elas crescem até os 6, 7, por volta de 6, 7 anos, e depois elas começam a evoluir. Existe uma situação comum que é chamada hipertrofia adenoidiana, quando a adenoide aumenta demais. Então percebam aqui, aqui nós temos um tecido adenoidiano, olha só o que vai acontecer. Você tem um aumento de volume adenoidiano que acaba obstruindo a passagem de ar. Obstruindo a passagem de ar, o indivíduo se queixa, ele pode ter roncopatia noturna, síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. Né? Nem toda síndrome da apneia obstrutiva do sono necessariamente o indivíduo que ronca tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas geralmente síndrome da apneia obstrutiva do sono está associada a ronco, mas você pode ter um ronco primário, sem apneia. A criança, então a hipertrofia adenoidiana é uma doença pediátrica. Você não vai encontrar hipertrofia adenoidiana em adultos. Se encontrar, você tem que pensar em algumas outras possibilidades que levam ao aumento do anel linfático do Waldeyer em adultos. Mas essa é uma doença extremamente, ou uma situação extremamente frequente em crianças. A criança não respira bem pelo nariz, ela só respira pela boca. Então ela tem essa boca aberta, né? Eu sempre brinco com as mães, se costurar a boca do seu filho, ele não tem por onde respirar, por isso que ele tem que ficar com a boca aberta assim. Ela tem essa face adenoidiana, essa face cansada, né? Flacidez do lábio superior. Além disso, a hipertrofia adenoidiana pode levar a um acúmulo de secreção nasal. E daí aquela gota que fica correndo o tempo todo na garganta, em que a criança tem o pigarro, que é a irritação crônica na garganta, tosse crônica, porque aquela secreção lá desce e a criança tem uma tosse crônica. E em situações, olha, percebam aqui, ó, o meu cursor, percebam, olha ali, ó, tem o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Quando o adenoide cresce, e olha lá, obstrui o ósteo faríngeo da tuba auditiva, a criança tem otites médias agudas de repetição. Nós vimos lá na tuba auditiva. Né? Diante de uma situação como essa, não tem alternativa.
A alternativa é a adenoidectomia, olha só, remover adenoides cirurgicamente. Isso aqui é um exame que se chama nasofaringofibroscopia, mostrando a coana completamente preenchida por tecido adenoidiano que vem lá da faringe. Aqui um raio-x, se chama raio-x de Cavum. Cavum vocês já descobriram agora que se chama, que é sinônimo de nasofaringe. Essa barriguinha aqui, vamos realçar, é adenoide. Né? Então um quadro como esse daqui, você tem que remover adenoide, fazer adenoidectomia. Fica assim, certo? Esse aqui é um exame que eu fiz no consultório, uma criancinha bem pequenininha. Vocês vão ver que eu fui até a laringe dela, já adiantando. Nossa próxima conversa vai ser de laringe, né? Já adiantando um pouquinho, mas é normal, um exame faríngeo normal. Aqui eu coloquei um esquema em que eu mostro a coana obstruída por 90% da adenoide. Não é o caso aqui, mas vai ser o próximo. Vamos ver aqui um exame normal. Bem rapidinho. Exame normal, numa criancinha bem pequenininha, feito no ambulatório. Então, fossa nasal esquerda. Chegando já na coana, olha, coana já foi tão fácil, tão rapidinho que eu já até passei da coana. A ideia era mostrar para vocês só a faringe, normal. Já fui até a laringe dessa criancinha. Agora vamos ver um outro exame em que não está normal. Nós vamos ver uma hipertrofia adenoidiana, também feita, que eu fiz no consultório, em que tem uma obstrução de 100%. É até difícil de ver. Só no momento em que ele chora, vocês vão ver que abre um filetezinho menor do que esse daqui de ar. Quer ver? Vamos lá. Então, olha só. Fossa nasal esquerda também. Septo. A região nasal lateral. Ó, bem aqui, ó. Quando chorar, vocês vão ver. Ali. Muito rápido. Agora, fossa nasal direita. Região da coana, 100% obstruída. 100% de obstrução. Então, esse paciente é um paciente que ele não respira pelo nariz. Porque ele tem uma obstrução devido ao aumento da tonsila faringe na região posterior da região de nasofaringe. Né? A tonsila palatina, sinônimo amígdala, então se você fala amígdala, tá certo, tonsila palatina. Ela surge no terceiro mês de gestação e tende a crescer até os 15 anos. Ela não, ao contrário da tonsila faringe que evolui, essa daqui até evolui sim. Mas ela não chega ao ponto da tonsila faringe de você, abre aspas, sumir, ou se encontrar uma sequela, desculpa, um resquício, não sequela, um resquício no adulto. Então, tende a diminuir sim, mas não é como a tonsila faríngea. Aqui nós temos as tonsilas palatinas, direita e esquerda, a úvula, alguns conhecem como campainha, porque se você, quando a comida encosta aqui, ela num ato reflexo, leva à contração do teu palato mole que é formado pelo músculo da úvula, o levantador e o tensor do véu palatino, que nós vimos na conversa do tubo auditivo, e esse pilar anterior é o palato grosso, e atrás das amígdalas lá, o pilar posterior é o palato faríngeo. Aqui nós temos o istmo das fauces. Ó, meu cursor está na faringe, meu cursor está na boca. O limite é isso aqui, ó, o pilar anterior e a úvula. E essa região, essa porta, né, quer dizer, é o istmo das fauces. Tonsilas palatinas ou amígdalas. Eu não tenho dúvida que do ponto de vista clínico, vocês têm que saber isso que eu vou falar para vocês agora. Independente da especialidade médica que cada um vai ter, vocês têm que saber fazer exame físico. E exame físico da orofaringe, além de vocês vão aprender isso com o professor que vai dar a semiologia para vocês, mas eu já vou adiantar para vocês que vocês têm que saber o tamanho das tonsilas palatinas, que é a escala de Brodsky. Então, o Brodsky, há muito tempo, ele definiu esses padrões aqui e nós fizemos pequenas mudanças. Mas o que ele falou? Ele falou o seguinte: as amígdalas, o tamanho das amígdalas pode ser classificado em 4 graus. Grau 1,
grau 2, grau 3 e grau 4. Grau 1 indica que as tonsilas palatinas ocupam menos de 25% da via aérea, ou seja, o espaço entre os pilares das fossas tonsilares, mais precisamente o espaço entre o assoalho de uma fossa amidaliana direita para o esquerdo. A gente já vai ver, calma. Grau 2, quando 25 a 50% do espaço é ocupado pela via aérea. Grau 3, quando 50 a 75% do espaço é ocupado da via aérea. Né? E grau 4, quando as tonsilas palatinas ocupam 75% do espaço da via aérea. Vocês vão ver que eu vou mostrar a classificação de Brodsky e depois eu vou mostrar uma classificação que é baseada no Brodsky, que é mais simples. Então vamos lá. Nesse caso aqui, qual que é a classificação das amígdalas de Brodsky? Primeiro, existem, mas mal dá para ver. Aqui nós temos o pilar anterior, aqui o pilar posterior, entre eles você tem a loja amidaliana. E aqui estão as amígdalas. Então a classificação de Brodsky diz o seguinte, você faz uma linha imaginária no assoalho da loja amidaliana de um lado e do outro. Esse daqui é o espaço da via aérea. Se você tiver as duas amígdalas obstruírem menos de 25% desse espaço aqui, ó, que vai do assoalho de uma loja amidaliana ao outro, isso é uma amígdala, uma tonsila palatina chamada grau 1 de Brodsky, que é o caso aqui. Mal dá para ver as amígdalas, elas estão dentro dos pilares, dentro da loja. Então, nesse caso, não estão obstruindo nada da via aérea, mas se obstruísse até 25%, é uma tonsila palatina grau 1 de Brodsky. Já vou adiantar que houve uma simplificação do Brodsky, que é o seguinte: você faz uma linha imaginária que passa pela fossa amidaliana e uma linha imaginária que passa pelo meio da úvula e divide em 4 quadrantes iguais. Se a amígdala, se o bordo livre da amígdala, se a margem livre da amígdala ocupar esse primeiro quadrante, é grau 1. Se ocupar esse segundo quadrante é grau 2, se ocupar esse terceiro quadrante é grau 3, e quanto mais ela se aproxima do meio, maior é a amígdala. Se ocupar esse quarto quadrante é grau 4. Esta classificação permite que a gente possa fazer uma classificação bilateral. Por exemplo, eu encontro uma amígdala maior à direita, eu classifico ela grau 3 à direita e uma amígdala menor à esquerda, grau 1 à esquerda. Então, esta modificação ela permite isso, mas o Brodsky ele falou só do espaço. Então, vamos ver o próximo caso. Então, é um quadro de uma faringite aguda, mas nós vemos aqui, essa hiperemia absurda, mas nós vemos aqui uma amígdala. Desse lado, a amígdala direita e a amígdala esquerda. Então, como é que é a classificação de Brodsky? Amígdala grau, vamos ver. Você faz uma linha imaginária no assoalho da nossa loja amidaliana à direita, uma linha imaginária no assoalho da loja amidaliana à esquerda, o espaço ocupado pelas amígdalas, ele obstrui daqui até aqui é o espaço da via aérea total, ele obstrui aproximadamente entre 25% e 50% desse espaço. Então, é uma tonsila palatina de grau 2 de Brodsky. Como que a gente simplifica? Divide em 4 quadrantes, uma linha imaginária no meio da úvula, uma linha imaginária no assoalho da fossa nasal. Ocupou o primeiro quadrante, grau 1, passou. Ocupou o segundo quadrante, aqui, ó, grau 2. Se viesse até aqui, grau 3, até aqui, grau 4. Então é uma forma simples de você, pelo telefone, você consegue dizer, eu tenho uma criança aqui com amígdala grau 2, já imagina o tamanho da amígdala da criança. Grau 3. Classificação de Brodsky. Uma linha imaginária que passa pelo assoalho do lado direito, uma linha imaginária que passa pelo assoalho do lado esquerdo. Isso aqui é toda a via aérea. Quanto que ela ocupou? Ocupou entre 50% e 75%. Grau 3 de Brodsky. Versão modificada. Bordo livre aqui, grau 1. Bordo livre aqui, grau 2. No nosso caso, bordo livre aqui, grau 3. Amígdala, tonsila palatina, grau 3 de Brodsky. E uma outra, que é o grau 4. Quer dizer, veja só. Elas são as amígdalas que se beijam. Né? Essas amígdalas, a úvula está aqui, elas inclusive transpassam a linha média de tão grande que são. Grau 4 de Brodsky. Obstruem, no caso aqui, obstruíram
mais que 75%, mas passou de 75% da via aérea, é a amígdala grau 4. A amígdala grande não significa a amígdala que tem que fazer cirurgia. A amígdala grande simplesmente significa a amígdala grande, comumente mais propensas a ter algumas situações patológicas. Mas, em hipótese alguma, você pode cogitar o ser sinônimo amígdala grande igual ao tratamento cirúrgico, hipótese alguma. Uma outra situação que eu acho interessante que vocês saibam é que as amígdalas elas têm essas criptas. Ó. As amígdalas elas não são lisas, elas têm umas fissuras que se chamam criptas, que têm a função de aumentar a área epitelial, a fim de que você possa expor mais o seu malte, né, o seu tecido linfático, ao meio, né, a fim de capturar invasores, certo? O fato é que muitas pessoas acabam acumulando restos de comida nessas criptas. A isto se dá o nome de casium. Casium é uma palavra latina que significa proteína do queijo. Esse material que fica aqui nas criptas, esses restos de comida, restos de tecido epitelial, eles acabam sendo digeridos pela amilase salivar. E é comum aquele mau cheiro. Né? Então, isso é uma situação muito frequente, que é o casium presente nas criptas amidalianas. Fechou? Eu queria encerrar mostrando um filmezinho, para quem nunca viu, vamos pôr aqui um filmezinho, uma cirurgia de remoção das amígdalas e da adenoide. Então aqui, ó, só para vocês verem uma criança. To expose the tonsils. Deixa eu aqui, vamos pôr aqui, ó. Esse é então, os incisivos centrais da criancinha, as fossas nasais, úvula, as amígdalas. A título de curiosidade, a adenoidectomia, que é a cirurgia que nós vamos ver agora, primeiro, a adenoidectomia, a remoção da adenoide, o que muitos conhecem como carne esponjosa. Esse é um outro termo que, junto com labirintite, eu queria que vocês não usassem. Mas se difunde. Está aqui, dá para ver a adenoide. Esse é um espelho de Garcia, um espelho odontológico. E a adenoidectomia, que é essa cirurgia que está sendo feita agora, é uma cirurgia de raspagem da adenoide. É a cirurgia médica mais antiga sem mudança de técnica. Desde que ela foi desenvolvida com uma cureta. Essa cureta se chama cureta do jogador inglês de Beckham. Você faz a curetagem e depois da curetagem você põe um tampão e a hemostasia é feita por compressão. Certo? Depois que foi feita a adenoidectomia, eu vou mostrar só um pouquinho aqui uma amidalectomia, como é feita uma amidalectomia. Tem várias técnicas, essa é só uma delas. Não, o objetivo não é falar de doença, mas como eu falei para vocês, é sempre importante mostrar para vocês, eu acho isso, um link entre o conhecimento da anatomofisiologia com o que vocês se deparam. Vocês são médicos, vocês precisam tratar. Então, essa é uma forma de tratar através da cirurgia. E quando que é feita a cirurgia de adenoamidalectomia? Quando você tem um desses diagnósticos sindrômicos. A principal hoje, atualmente, 2020, a principal indicação de adenoamidalectomia, remoção da adenoide da amígdala, são quadros obstrutivos. A criança ou adulto que respira muito mal pelo nariz e a obstrução é mecânica pela amígdala e pela adenoide. Uma segunda situação, os síndromes infecciosos, quando você tem muita infecção de garganta principalmente. Uma terceira situação diz respeito à halitose, quando o quadro de casium ele realmente deixa um hálito muito ruim, desde que seja essa a causa da halitose. E uma quarta indicação de tonsilectomia palatina são as assimetrias, quando você tem uma amígdala muito grande de um lado e uma amígdala pequena do outro. Você tem que imaginar que essa amígdala grande pode estar relacionada com quadros tumorais. Nesse caso, a indicação é cirúrgica pela biópsia incisional. E aqui nós temos um pacientezinho que é sempre o meu modelo atualmente, que é o Pedrinho, que eu fiz a cirurgia dele agora em julho.
removi as amígdalas dele e aqui a adenoide dele, né? Por quê? Porque ele respirava muito mal, roncava demais, tinha um sono muito ruim. Foi feito o diagnóstico, ele tinha uma amígdala grau 3, tinha bastante adenoide, visto na nasofibroscopia, optou-se pela cirurgia, realizou-se a cirurgia e hoje eu posso garantir que a família inteira dorme muito melhor. Pessoal, um grande abraço, estou à disposição de vocês. Tchau.